Ok, Dany e Sansa da série. Vocês vão me matar, mas eu consigo entender os dois lados. Faz todo sentido essa briga. O que não faz sentido é a forma que foi feita. Nós temos que lembrar que nós conhecemos as personagens, nós sabemos o que elas passaram, nós sabemos a índole delas. Elas não sabem a índole uma da outra. E essa briga envolve muito mais do que só o presente. O pai da Daenerys matou o avô e o tio da Sansa. E pelo que eles sabiam, o irmão da Daenerys sequestrou a Lyanna Stark. Pelo que a Daenerys sabe, Robert foi um usurpador que tirou o poder da família dela, e por isso ela teve que viver fugindo. E o Ned Stark era considerado por ela o cão do usurpador. Depois da guerra com os Targaryen e depois da Guerra dos Cinco Reis, os nortenhos não acham que devem alguma coisa a um rei ou rainha estrangeiros. E a Daenerys, depois de tudo que passou, acha que todos devem se ajoelhar a ela e reconhecê-la como rainha legítima dos Sete Reinos. São ideologias opostas. Uma parte quer manter a sua independência e a outra parte quer juntar tudo novamente sob seu domínio. Não é uma coisa tão simples. A série fez parecer como uma birrinha de adolescente, mas não é assim. Pelo menos não era para ser assim. Agora vamos começar com as personagens em si. Daenerys, no começo da história, só queria voltar para casa. Ela só queria se sentir segura novamente. O problema é que depois que Viserys morreu, ela herdou o sonho dele de reconquistar os Sete Reinos e tomar o que é dela por direito. Durante a história, ela foi conquistando locais, libertando escravos e recebendo o amor deles em troca. Mas em Westeros, eles não precisam de libertação. A escravidão já é proibida. Eles têm seus próprios problemas políticos, climáticos e mágicos. Ela não vai conquistar o coração e a lealdade deles só tendo o poder bélico. E, sinceramente, na série, nós não vemos uma boa propaganda política dela. Eu vejo muita gente dizendo que a Daenerys deveria ter ido embora do norte assim que as pessoas não se jogaram aos pés dela. Vocês estão vendo a série? Se o norte, que tinha muita gente, várias espadas de aço valeriano, vidro de dragão, simplesmente caísse, vocês acham que a Daenerys sozinha conseguiria derrotar o Rei da Noite? Ela não estava lutando só pelo norte, ela estava lutando pela sobrevivência. Por favor, não me levem a mal. Ela tem que receber elogios e agradecimentos pela ajuda que prestou, mas isso não significa que o norte agora vai querer se ajoelhar a ela. É por isso que ela tinha que conquistar a Sansa, que naquele momento era a pessoa mais respeitada no Vale e no Norte. E ela tentou. Mas os produtores quiseram dar a entender que a Daenerys começou a sentir um pouco de ciúme de todo o amor que os Stark, incluindo a Sansa, tinham daquele povo, e que ela nunca iria conseguir aquilo naquele local. A briga dela com a Sansa teve consequências negativas para ela. A Daenerys acabou negando alguns conselhos realmente bons vindos da Sansa, e a desconfiança que tinha só na Sansa acabou passando para a Arya também. E aí os produtores começam a queda da Daenerys. Eles fazem ela perder aliados, fazem os seus conselheiros ficarem burros, fazem ela perder amigos e faz ela perceber que não vai ser amada só porque ela é a Daenerys Targaryen. Eu entendo o ranço que as pessoas e a Daenerys desenvolveram com relação a Sansa por causa dessa briga, mas essa briga é só uma pequena parte de um erro muito maior. Eu já disse em outros vídeos que faz todo sentido a Sansa não confiar na Daenerys. Pelo que ela sabe, os familiares dela foram mortos ou sequestrados pelos Targaryen. E ela mesma tem experiências ruins com reis e rainhas que vêm do sul sorrindo e oferecendo palavras gentis. Como Lady de Winterfell, ela tem que representar o que o povo dela quer. O norte sangrou por sua sobrevivência e por sua independência. Eles nomearam o Robb e depois o Jon como reis porque eles não queriam ter nada a ver com os reis sulistas. Desde o começo, ela foi contra o Jon ir pessoalmente falar com a Daenerys. Outra coisa que a incomoda é que a política nortenha está muito frágil. Do mesmo jeito que eles nomearam o Jon como rei, eles podem tirar, e isso pode fazer com que várias casas nortenhas se virem contra eles. Outra coisa que ela tem que lidar é com os suprimentos. Desde a sétima temporada, ela tá falando que eles não têm suprimentos. Ela tá o tempo todo racionando comida, e por mais que seja bom que o Jon conseguiu aliados para lutar contra o Rei da Noite,
Ele nem se importou em fazer acordos comerciais para aumentar o alimento do norte. E essa rainha que ela não conhece, mas que o Jon diz que vai ser ótima, não se importou em trazer alimentos para uma guerra no norte no meio do inverno. Não vamos esquecer que, por causa da forma que o Jon tratou traição no passado e agora se ajoelhou a uma rainha estrangeira, algumas casas nortenhas abandonaram os Stark e eles não podem fazer nada nesse momento. E no momento que a Sansa conversa com a Daenerys e pergunta sobre os planos para depois dela conseguir o Trono de Ferro, a Daenerys não tem resposta. Mas é claro que tudo isso é esquecido porque a Sansa tá com invejinha do poder da Daenerys. Aí os produtores ficam dizendo que a Sansa aprendeu com os melhores, mas ficam fazendo questão dela demonstrar abertamente a antipatia pela Daenerys. E depois dizer que o Jon seria uma escolha melhor para Rei dos Sete Reinos, sendo que ele foi péssimo. Foi ela que tomou as rédeas de tudo. E digo mais, isso é uma baita hipocrisia, porque se o Jon fosse Rei dos Sete Reinos naquele momento, o Norte não seria independente e resumiria todo esse plot a uma birra da Sansa com a Daenerys. E aí, no último episódio, tudo fica confuso. Numa parte parece que a Sansa tá preocupada com o Jon e quer fazer com que ele volte a ser rei do norte, e na outra parte parece que ela só queria o poder dos Sete Reinos ou do norte, o que estaria tudo bem pra mim se tivesse sido bem trabalhado. E aí nós chegamos na parte mais irritante dessa briga, Jon Snow. Ele fala que ama a Daenerys e que ela vai ser uma boa rainha, mas as ações dele não demonstram isso. Primeiro ele deixa os nortenhos sem notícias sobre eles por meses e depois envia uma carta para Sansa dizendo que se ajoelhou, sem explicar como ou porquê. Quando ele chega, ele diz que se ajoelhou pelo norte, mas as pessoas sabem que ele está tendo um caso com a rainha e fica aquela questão. Ele se ajoelhou porque ele realmente acredita naquela rainha ou porque ele está apaixonado por ela? Mas ele diz para Sansa confiar nele que a Daenerys vai ser uma ótima rainha. Mas por quê? Qual é o motivo que ele confia que ela vai ser uma boa rainha? Ele não teve tempo para ver isso. É porque ela tem dragões? Maegor também tinha. É porque ela se importou em vir para o norte? Stannis também veio. Ele não faz nada para acabar com os temores da Sansa ou dos nortenhos sobre a Daenerys. A recíproca é verdadeira. Ele não faz nada para acalmar os temores da Daenerys com relação aos nortenhos e a Sansa. Ele só diz que a Daenerys não precisa se preocupar porque a Sansa também não era muito amiga dele quando eram crianças. Nossa, Jon Snow, essa sua dica ajudou muito a resolver as tensões entre elas. Sabe uma coisa simples que o Jon poderia ter falado para Daenerys? A Arya gosta da Visenya. Por que você não tenta mostrar os dragões a ela? Ela pode acabar acalmando a Sansa com relação a você. Tem até uma cena que a Daenerys e o Jon estão passeando e aí um dos nortenhos cospe no chão em desrespeito pela Daenerys. E o Jon fica rindo. Esse é o mesmo cara que cortou a cabeça de Janos Slynt por ele ter desobedecido e desrespeitado ele na frente de todo mundo? Se o ex-rei do norte que se ajoelhou para essa rainha estrangeira não faz nada para que ela seja respeitada, é óbvio que os nortenhos não vão se importar em respeitar. E tem um probleminha narrativo que faz parecer que Sansa, Jon e Daenerys estão em um triângulo amoroso, mas os produtores não querem assumir.